Acho que o Gabriel, eu brinco muito com ele, que ele é o melhor do Brasil. Primeiro que ele nasceu no sertão. É um sertão que tem uma massa de gens aí que são fantásticos, que a gente não dá muito valor para eles às vezes, mas que eu acho que é um segredo de Minas Gerais, está no sertão. E Bocaiúva está nisso, né? Assim, bem no meio disso. E falando em suicídio, ele não queria que eu falasse isso, mas eu vou falar porque eu tenho uma língua grande às vezes. Gabriel, uma vez a gente estava conversando, cara, e ele estava voltando de uma aula à noite lá, e a gente conversando, de repente, assim, não, pera aí, aconteceu um negócio aqui. Um cara tinha suicidado na frente do ônibus dele, que ele estava voltando de Montes Claros para Bocaiúva. E isso caiu mais ou menos numa conversa que a gente já vinha tendo, porque eu tinha feito um vídeo para o meu canal, eu tenho trabalhado muito com essa discussão do suicídio, porque as pessoas têm uma dificuldade ainda com a questão de entender essa lógica do que está acontecendo com o suicídio nesse século. O que é isso? A gente tem uma mudança biológica na constituição da organização do nosso sistema corporal e cerebral devido ao sedentarismo, e o sedentarismo é provocado principalmente pelos meios que nós construímos, seja carro, seja celulares, seja TV, seja qualquer mídia digital. E a mídia digital especificamente, ela faz carro, celulares, seja TV, seja qualquer mídia digital. E a mídia digital especificamente, ela faz carro. Aqui o áudio está chegando um pouco baixo. Eu vou pegar um fone rapidinho. Eu acho que para as pessoas está chegando bacana. Para você está chegando? Para mim, não. Não? Tá dando eco, Débora? As pessoas estão falando aqui que tá dando eco. Mas o eco é do seu microfone. Ok. Pode continuar. Eu falo. Melhorou? Pode continuar conversando com eles que eu vou pegar um fone. Beleza? Então, tá lá. Então, gente, essa conversa ela já se estende há um tempo, né? A gente vem discutindo isso. Eu venho tentando divulgar muito essa ideia, não é uma ideia, é um conceito científico, né, que a gente trabalha hoje, de que a mídia digital, o uso excessivo dela, e que é o mais frequente, e agora com a pandemia mais ainda, né, tem muito a ver com o que está acontecendo. Então, o que a mídia digital faz? Ela faz com que as pessoas desregulem o ciclo circadiano. Isso provoca uma alteração biológica. E essa alteração biológica, ela faz com que nós não suportemos aquelas coisas que o ser humano passa no dia a dia. Então, pequenas coisas que no passado não levavam ao suicídio, no século atual está levando. E a gente viu isso basicamente com um grupo que usa mais mídia digital, que são os mais jovens. Então, a gente começou a ver uma epidemia gigantesca de suicídio na faixa de 12 anos em diante, até muitos casos de meninos até 10 anos de idade, nos Estados Unidos, aqui no Brasil alguns. Eu comecei a atender no meu consultório várias tentativas de suicídio de meninos de 13, 11 anos, tá certo? E meninos muito inteligentes, muito bacanas, que de repente ninguém sabia por quê, o que tinha acontecido, né? Assim, e eles estavam tentando contra a vida deles. E aí a gente começa a tentar estudar isso, a gente encontra literatura para subsidiar, e o que a gente encontra é o seguinte: a geração pós-94, que eu chamo não, né, o nome dela seria uma geração de nativos digitais, que é um grupo que já nasce com uma rede funcionando no mundo inteiro. Digitais, eles têm um uso de mais de 3 horas de mídia por dia, e principalmente o uso de mídia digital no período que deveria estar dormindo. Por quê? Durante 6 mil, 8 mil anos aí, talvez desde a Luzia lá em Lagoa Santa, o nosso fóssil mais antigo, né? As pessoas, a Luzia com certeza, a gente tem um ritmo biológico que é o seguinte: depois que escurece 2 horas, a gente começa a entrar no sono mais profundo, aproximar a hora do sono, a melatonina faz a gente dormir, e essa melatonina faz com que o nosso ciclo do corpo se
organize e produza substâncias para o dia. Todos, regula o tanto que a gente vai engordar ou não, como é que você vai ter seu gasto calórico no dia seguinte. E parece chega a hora de acordar. Esse foi o ciclo da humanidade, até que nós urbanizamos a humanidade, levamos a população humana, a maioria dela, para as grandes cidades, e mesmo quem vive na roça vive num horário de televisão, né, infelizmente. Né? Aqui em Minas Gerais, a ERMIG levou a eletrificação rural e a televisão para as roças, o que é trágico, né? Trágico assim, é bom por um lado ter acesso, mas a questão é esse hábito brasileiro de ficar acordado vendo novela, depois vendo Instagram, depois vendo Facebook, depois vendo milhões de coisas. Então, se a gente começou no século passado ainda a dormir tarde, desde os anos 80 os brasileiros vêm dormindo mais tarde, a nossa educação não ajudou nisso, porque muita coisa boa vinha pela televisão e a gente começou a acreditar que aquilo era bom. E então, o que acontece? A gente vê um país inteiro mudando das 9, 10 horas da noite para meia-noite, que é exatamente a diferença entre os anos 80 e os anos 90, os anos 2000, tá certo? E nesse mar de alterações chega a mídia digital avassaladora, gerando uma compulsão gigantesca. As pessoas não conseguem dormir sem o Instagram, as pessoas não conseguem dormir sem ver o seu Facebook. Né? E aí a mídia digital tem vários mecanismos para poder nos alterar. O principal deles é mais óbvio e terrível, que se chama luz azul. Nós estamos aqui, né, às 7h30, tomando uma emissão de raio azul. Quem tiver com o celular pertinho do olho, mais ainda. Eu aqui com a minha luz branca, mais ainda. Né? Assim, e isso daí o que vai fazer? Vai impedir que o meu olho mande uma mensagem para a minha glândula pineal para produzir a melatonina, que vai ensinar as nossas células a dormirem. A coisa é celular. Então, a melatonina vem dando um banho na célula, você se desliga, 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 porque está na hora de dormir. Aí você desliga, e em torno de 11h30 a 1 da manhã, você recebe, você já está desligado todo, aí seu corpo pode receber o hormônio de crescimento, que para as crianças é fundamental e para os adultos é fundamental, porque eles é que nos deixa mais jovens. Né? Assim, então, esse hormônio, ele é organizador. E aí a gente vai ver um dos grandes absurdos. Se você sair na rua em Bocaiúva, às 11 horas da noite, você vai ver crianças na rua. Sim. Nunca pensou em acontecer. Porque só, né? No tempo da sua avó tinha lamparina, graças a Deus, não tinha luz branca. Né? Era uma pobreza danada, mas a gente tinha uma qualidade de vida melhor. Maior. Por mais que a gente não tivesse os recursos de saúde que tem hoje. Então, e o interessante pode falar. É que a gente tem estudos brasileiros que mostram que quanto maior a classe social da pessoa, quanto mais ela passa a ganhar na vida, mais a saúde dela está prejudicada. Esses são dados recentes. Tanto na alimentação, o sistema compulsório dela, principalmente pelo carboidrato e alimentos de baixo valor nutricional, quanto para outras áreas da vida. Apesar de ter a possibilidade de fazer, muitas vezes não faz porque tem uma série de outras coisas que a pessoa prioriza. Mais de 3h30 de mídia digital à noite, né? No dia seguinte, você quer fast food. E a ferritina das crianças criadas aqui em Belo Horizonte, no Belvedere, que é o bairro chique e tal, e eu tenho prova disso, né? Assim, ela é mais baixa do que a ferritina daquelas crianças que passam fome na África. Porque quando aparece comida, elas comem, sem escolher. E aqui elas podem selecionar a porcaria que elas vão comer. Então, e além disso, quando a gente considera que as pessoas comem na frente de telas, a gente não tem a mesma absorção nutricional, né? Diferente, né? Porque uma coisa é você mastigar assistindo Bob Esponja. Primeiro que você vai perder seu QI. E segundo, isso é verdade, tá, gente? O pobre do Bob Esponja, no século passado, teve um estudo mostrando que as crianças que ficavam com o Bob Esponja 1 hora por dia, ao longo da vida, elas tinham 20 pontos a menos do QI.
E a Peppa é pior. Eu acho que Peppa é muito pior, mas não teve estudo com a Peppa, ela escapou. O estudo foi com o pobre do Bob Esponja. Mas, que aliás, hoje eu vi um videozinho dele morrendo, tadinho. Eu fiquei com de dó, por mais que eu não goste dele. Mas, vamos lá. Morreu de Covid. Mas, ele não usava máscara. Então, assim, a gente tem uma peculiaridade nesse século, e muitos psiquiatras, muitos psicólogos ainda ficam buscando as ruínas morais, aquela coisa antiga que levava a pessoa a pensar no suicídio. E hoje as pessoas pensam em suicídio por coisas muito pequenas. Né? Assim, um cara passa 3 meses stalkando no Facebook e Instagram a sua ex-namorada. Sim. Depois de muitas violências, o que ele vai fazer? Tentar suicídio. E é interessante a gente contextualizar aí a construção do ser suicida no longo prazo. Que a gente leva em consideração a alteração do ritmo circadiano. A gente coloca que essa pessoa não está dormindo devidamente. Nós colocamos que essa pessoa não está praticando exercício. E às vezes tem muita gente que chega para mim e fala assim: eu estou fazendo exercício físico, sim, e tudo, só que está fazendo da cabeça dela. E exercício hoje é dosagem. Então, é quase uma medicina preventiva. Se você não entender de exercício, você não sabe o que está fazendo. Então, a pessoa alia isso a uma alimentação de baixo valor nutricional, e aí ela começa a acumular os scores de serotonina no longo prazo baixos. Toda a regulação interna dela alterada, ela está construindo aquilo. Só que ela não vê. Mas ela não vê muitas vezes porque a gente não tem esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui agora. E que inclusive está saindo para a rádio aí, para todo o norte de Minas, 91. Fico muito feliz de estar. Eu brinco que atualmente eu não sou mais psiquiatra. Eu estou sendo a profissão que eu queria ter quando criança, que é bombeiro. Então, eu adoro apagar incêndio, entendeu? Se a gente puder disseminar essa ideia de que dormir até as 10 da noite é o ideal para o ser humano, tá certo? E crianças até 12 anos, 14 anos, elas têm que estar dormindo 8h30, 9 horas. Eu sou louco? Não. Isso é o que os países que cuidam bem dos seus filhos fazem, porque eles querem filhos melhores. Perfeito. Nós queremos que os nossos filhos sejam os melhores, só que nós não temos educação para isso. Sim. Por exemplo, tem pavor da roça, porque a roça era um lugar pobre, cheio de doença de Chagas, entendeu? E aí, que é uma coisa nova, cheio de luz branca, aquela coisa fantástica. Isso é uma desgraça. Né? Assim, luz branca é só por um dia, entendeu? Assim, você não pode viver na luz branca. Né? Assim, aquela luz da roça, a luz amarela que a gente tem, que nós temos medo dela, porque eu também sou da roça, né? Eu brinco com vocês, mas eu também nasci na roça. Minha roça acabava mais ou menos em torno de 9 horas da noite, porque era uma usinazinha lá que acabava a luz. Então, assim, e a gente ficava bravo, porque naquela época já tinha televisão preto e branco, a gente queria acabar de assistir Bonanza, e não tinha mais Bonanza depois de uma certa hora. Então, assim, isso faz parte da nossa cultura. O mundo avançou muito rápido e o Brasil fica querendo acompanhar, mas acompanha, infelizmente, o pior. E o interessante disso, do mundo ter avançado, é que nós não acompanhamos geneticamente a evolução do mundo. Geneticamente, nós não acompanhamos isso. E as pessoas precisam entender isso. Então, o senhor falou aqui, por exemplo, que é preciso, principalmente abaixo dos 14 anos, dormir 8, 9 horas da noite, tem que estar dormindo. Só que isso a grande mídia, desde 1980, ela nunca vai falar. Nunca. Então, quando nós retornamos... Então, bastavam 8 horas por noite. Sim. Tem um tanto de médico na Rede Globo, até recentemente, falando isso. Neurologistas, especialistas em sono, falando essa mico. É um absurdo isso, mas absurdo. As pessoas não vão investigar cientificamente. Aí fala justamente. Assim, não, ela é uma criança mais noturna. Mentira, não existem crianças não noturnas. Existe. Não Ponto existe. Final. A gente ainda não tem uma mutação para morcego. Né? Então, assim, nem para esquimó. Os esquimós podem fazer isso, são os únicos que têm a mutação. Uma mutação demora 16 mil anos. Justamente, não é perfeito. Noite. Não são esses 20 anos de
Mark Zuckerberg, amigo da gente, que vai mudar a nossa genética, entendeu? Então, as sociedades que conseguem preservar o sono, elas estão bem melhores. Vai sair um estudo daqui a 2 anos, eu vou dar um brief aqui bacana demais, dos primeiros dados, muito bonitinho, que é o seguinte: crianças de São Paulo e crianças da Ilha de Marajó. Sim. A salvação é que as crianças da Ilha de Marajó ainda dormem cedo e têm muito menos problema de saúde mental na infância e adolescência do que as crianças de São Paulo. Olha que fantástico isso. Fantástico. O maior centro da América Latina, a cidade lá da Amazônia, e graças a Deus, na Ilha de Marajó, ainda eles conseguem dormir mais cedo e eles convivem com a natureza. Porque tem uma outra coisa tão importante que aí tem a ver com o sedentarismo. Por que o exercício? Por que que a gente está discutindo com uma profissão que não existia no século passado? Tinha um pouco. Já tinha, mas ainda não é vista, tá? Não era tão importante ter um educador físico. Por quê? A gente acabava se exercitando. Estou falando da década de 70, tá? Sim. Antes dos elevadores, carros bons, essas coisas todas. Né? Assim, a gente estava mais próximo da natureza. A partir do momento que você urbaniza, o nome de exercício vira academia. Mas não precisa ser academia, pode ser ao ar livre também. E, aliás, se for no sol é melhor ainda, porque a quantidade de melatonina que a gente produz depende do tanto de sol que a gente toma no olho. E aí, quem está de óculos escuros da última grife fantástica vai perder. Então é sol, entendeu? É sol como o povo que capinava para produzir milho, para fazer canjica, entendeu? Sim. O interessante... Aliás, eu saudade da canjica do São João agora, que não teve, né? O bacana é que as pessoas entendam e vençam o paradigma de que nem tudo que se fala na televisão é correto. E nem tudo que se mostra na revista também é correto. Poucas pessoas sabem, inclusive tem muitos artigos, muitos estudos gourmet, né? Vem lá uma faculdade muito boa, né? As pessoas assim, têm uma classificação muito alta a nível mundial. Olha a publicação que o The Lancet teve, né? Falando sobre a hidróxido. E que no final das contas foi um estudo manipulado. Então, assim, deve-se tomar muito cuidado com o que se escuta na televisão. É que o cara que manipulou a Lancet, ele escrevia artigos científicos e nas horas vagas ele escrevia pornô. E quando... Mas é exatamente horrível. Não, tem uma outra coisa que a gente vai conversar rápido aqui, mas que tem a ver com atividade física, é remédio para colesterol. Ele também até, eu acho que vai aparecer como uma das causas de suicídio de pessoas mais velhas, porque remédio para colesterol é uma meleca inventada por Harvard com o patrocínio da indústria do açúcar, para falar que a culpa era do pobre coitado da gordura, né, assim, da manteiga, e não do hábito de vida da pessoa. Colesterol é hábito de vida, é estresse oxidativo, é comer mal, é ser sedentário, é dormir mal. Dormir mal. Eu abaixo o colesterol de vários pacientes só regulando a dieta e sono e atividade física. Isso já aconteceu. Em vez de fazer isso que dá trabalho, elas preferem tomar um remedinho para o colesterol, que deixa elas lentificadas, meio bobas, e aí para que viver se a vida está uma merda? Mas está uma merda porque ela está tomando um remédio errado. Isso é um golpe que a humanidade, os cardiologistas brasileiros, o mundo inteiro caiu nesse golpe. Agora tem gente começando a acordar. Cuidado com as estatinas também. As pessoas mais velhas, eu acho que o que eu já vi no meu consultório é que eu já tirei estatina de velhinhos querendo suicidar. Velhinhos que eu falo, gente da minha idade, 50 e pouco, 60 anos, achando que já estava na hora de morrer por causa da estatina. Então, assim, eu não estou falando que ela é causa, tá, gente? Não é isso. Estou brincando, mas é só que, assim, pequenas coisas hoje se ajuntam para levar ao suicídio. É isso que eu quero explicar. Sim. E esse então, é um ponto que a gente tem que colocar no longo prazo. Esse é o ponto que a gente tem que colocar no longo prazo. Então, tinha algumas pessoas que falavam comigo, por exemplo, sobre o café, tomar café. E essas pessoas começam a tomar café e aquilo gera uma compulsão por café e à noite. E aí toma o dia inteiro. Então a gente tem que levar em consideração as pequenas coisas que nós estamos colocando, aliadas àquelas que nós já estamos fazendo e que só vamos notar se tivermos educação para isso, educação corporal, porque isso daqui 6 meses vai ser muito prejudicial. E para recuperar não é fácil. O café da noite é bacana demais, porque eu tenho uma história boa disso, que eu sou de uma família mineira, e eu trabalho em São Paulo, e eu tenho um primo meu que mora em São Paulo. E a gente fez um encontro mineiro, igual a gente fazia aqui antigamente na casa da mãe dele,
E o nosso encontro na casa da mãe dele, a gente era adolescente, era a base de café. A gente ficava horas conversando, nem era bebendo, conversando. Então eu gosto muito de conversar com ele, muito culto e tal. E a gente fez esse encontro em São Paulo, na casa dele. E ele tinha um queijinho e um cafezinho. Eu entrei no queijinho e cafezinho, o hábito normal da gente, né? Eu cheguei na minha casa de São Paulo, eu não dormi à noite, cara, porque eu não tomo café de noite. Eu tomo café de manhã, mas à noite não posso. Eu fiquei igual um zumbi. Falei assim, gente, o que aconteceu? A conversa foi boa, mas nem tanto, entendeu? É isso. Assim, na minha cabeça, como é automático tomar café, mas eu nunca tomei café, só na casa da tia Lucila que a gente tomava café à noite. Nas casas nossas, na casa da minha mãe, por exemplo, o café era só de manhã até as 4 da tarde, entendeu? Que era o hábito Sim. tradicional, né? A minha bisavó, deixa eu só contar uma história do sono para vocês. Eu tinha uma bisavó brabíssima, sai nhanhá, vovó nhanhá. A vovó nhanhá tinha um papagaio que falava assim, nhanhá, Ave Maria. Aí, isso eram 6 horas da tarde, a vovó fechava a fazenda, todo mundo rezava Ave Maria, ceiava e ia dormir. A ceia era a essa hora, entendeu? Essa minha bisavó morreu com 104 anos em 1968. Né? Assim, nenhum dos descendentes dela chegou tão longe quanto ela, porque ninguém seguiu esse hábito de dormir nesse horário. É lógico que é difícil demais. E nós, brasileiros, nos organizamos igual os paulistas. Então, a gente começou a dormir cada vez mais tarde, porque o trânsito era ruim. Até em Bocaiúva, que não tinha trânsito. Mas o horário da novela de Bocaiúva era igual de São Paulo. Aí os hábitos foram mudando. A gente tem que começar a rever essas coisas e dar valor que a gente tinha de bom. Tá certo? Assim, sim. E é legal contextualizar também que dormir cedo está ligado com várias coisas. Por exemplo, um dos pontos que eu discutia com você esses dias a gente vê raros suicídios na parte da manhã, a não ser que a pessoa virou à noite. São raros. Justamente por essa regulação interna de no outro dia, se você teve uma boa noite de sono, você aproveita melhor, você tem uma maior capacidade de aguentar os estímulos estressantes, né? Fala um pouco sobre isso pra gente, Belisário. A resiliência da gente, ela depende exatamente dessa serotonina que é produzida nesse sono. E à medida que você vai ficando todo dia às 11 horas, meia-noite, né? Assim, não, tem que acabar de ver essa série, tem que acabar essa meleca, né? Então, o que acontece? Você começa a reduzir o seu estoque de serotonina, você começa a ficar frágil. Eu brinco com os meninos aqui, que esses meninos que jogam muito à noite e tal, eu falo assim, você não come um bolinho de maconha? Porque se ele comer um bolinho de maconha, ele vai ter ataque de pânico. Por quê? Passa e a pessoa não tem resiliência. Então, aquela sensação que seria gostosa para uma pessoa, para aquela pessoa vai gerar ansiedade. Por quê? Ansiedade não é agitação. Ansiedade é pensar negativamente no que está acontecendo. Aí você começa a pensar, nossa, só de você pensar no seu coração já está errado. A gente não lembra do coração. Né? Assim, aí você começa a ficar contando o batimento do coração. Aí os mais, né, compram um aparelhinho para medir a pressão. Aí, cara, isso não tem o menor cabimento, porque o que acontece é que aí você começa a pensar coisas mais negativas, mas se você está pensando coisas negativas, sabe por quê? Você começa a pensar sobre o que você não deveria estar pensando. Por quê? Faz uma diferença mínima. Você pode ter um pensamento negativo e dar valor para ele. Ou você pode ter um pensamento negativo e pensar em outra coisa. É exatamente isso. Tá certo? Então, abaixou a serotonina, você tende a pensar mais negativamente. Tá certo? Então, não é só... Aí a gente tem todas as outras coisas que abaixam. E ainda desregula, basicamente, a questão dos nossos triglicéridos e a insulina. Que aí é o outro ponto fundamental, porque aí você começa a engordar com alface. Sim. E você começa a ficar mais cansado para fazer as coisas. Então, é um ciclo vicioso. Assim, a gente tem que pensar o seguinte, a hora de dormir organiza a nossa vida para frente. Então, problema, o ser humano dá conta disso, mas não dá conta de passar uma pandemia inteira dormindo nesse horário, entendeu? Porque está de pandemia. Até porque... Bem. Além disso, é bacana para as pessoas que estão escutando, porque para Bocaiúva ainda é uma realidade um pouco nova quando a gente discute suicídio, e a gente precisa discutir suicídio também no longo prazo, eu sempre vou repetir isso, do longo prazo,
Porque hoje a gente está vendo acima dos 20 anos. Só que isso acontece muito com crianças. E tem muitas escolas que querem fazer miniatura de crianças. Quando a gente pega, por exemplo, os países da Oceania, o ensino é completamente diferente. Quando nós pegamos o Vale do Silício, que é onde produz toda a tecnologia, por exemplo, se essa mensagem aqui, essa conversa minha com o Dr. Belisário está chegando para muita gente, não tenha dúvida de que o Vale do Silício teve a mão nisso aí. Eles são extremamente inteligentes e são os maiores produtores de tecnologia do mundo. No entanto, o que as pessoas não sabem, né, é que no Vale do Silício, os pais que criam as tecnologias, eles não deixam os filhos serem expostos às tecnologias até os 18 anos. Lá é lápis e caneta, é lápis, borracha. Fala sobre isso com a gente. A história da escola brasileira assim, é trágico, porque esses dias eu estava com um menininho aqui de 8 anos que eu estava dando um remédio para ele poder dar conta de fazer as avaliações no EAD. E ele encheu de tique, ele não conseguia dormir, entendeu? Assim, isso é um absurdo. Né? Assim, aí eu vou entrar numa coisa que virou política, infelizmente, mas assim, Singapura, que tem um sistema de educação fantástico, altamente capitalista, funciona no mundo capitalista, é baseado em Paulo Freire. É baseado nessa forma de conhecimento que se constrói. Tá certo? E hoje em dia eles tiraram as avaliações. Não tem mais Enem em Singapura. Sim. Nós perdemos o bonde da história. A gente está criando um estudo dessa coisa de crianças, adultos e miniaturas. As pessoas perderam a lógica do tempo de aprendizado de uma criança, como que ela constrói o aprendizado, enche as crianças de conteúdo. Eu brinco com uma história aqui, que eu já falei com o Gabriel, ele passou até bem no teste, mas que vários, né, estudantes de medicina, de boas escolas, quando eu pergunto para eles para que serve a mitocôndria, os caras falam assim, nossa, esqueci. Né? Teve um dia que eu escutei a melhor, o menino falou assim, nossa, eu sabia até na prova, acabei, entendeu? Porque é tudo decorado, não é construído. A gente parou de pesquisar na escola, as crianças não aprendem a entender o que estão lendo. Não aprende a história de pesquisa para a escola, deixar o menino ter mais tempo para ele ver o feijãozinho crescer é muito mais importante do que ele aprender as dicotiledôneas e monocotiledôneas. Vai ter a hora que ele vai introduzir isso. Né? Eles começam pela monocotiledônea e dicotiledônea. Cara, não tem cabimento isso. E o pobre do feijão não cresceu na sala de aula. Né? Assim, que é a coisa básica, né? Essa questão do pensamento científico, se a gente não construir isso, nós vamos cair de novo nessa esparrela que nós estamos hoje. Um país sofrendo, morrendo gente, muita gente que não precisava estar morrendo porque as pessoas não acreditam em ciência. E assim, uma coisa vira astrologia, vira um negócio que todo mundo pode dar palpite. É uma coisa absurda. Desculpa, mas assim, eu estou muito indignado com isso. Porque assim, eu estou vendo gente próxima de mim morrer e eu sei que elas não precisavam estar mortas, entendeu? Enquanto meus amigos que estão fora, meus pacientes que estão fora do Brasil, outro dia eu fiquei bravo porque uma mãe trouxe uma paciente minha, não sei se ela está aqui ouvindo, que a menina estava no Canadá. A mãe ficou morrendo de medo dela ter Covid no Canadá e trouxe ela para o Brasil. A universidade dela no Canadá já voltou, porque não tem Covid na cidade, cara. E a menina está aqui presa dentro de casa, numa maior epidemia do mundo. Então, assim, a gente não tem noção do que a gente está passando, a gente acha que é normal isso, não é. Isso é falta de pensamento científico, isso é falta de cultura, falta de educação, que é o que a gente tem que pensar. E é muito maluco, porque a escola brasileira, eu digo que é uma escola que foi feita por padres e freiras de hábitos. Então, eles não podiam correr, eles não podiam jogar bola, e eles iam educar aquelas crianças índias a ficar quietinhas. Igual padres e freiras. Mas o mundo não é mais esse, e a escola continua igual. Eu fui numa escola pública uma vez, as escolas privadas são piores, mas eu fui numa escola pública que na hora que eu vi o recreio chegando, isso no meu doutorado, eu vi umas cadeiras assim, eu falei assim, gente, será que eles vão vender rifa, alguma coisa? Não, era para barrar as crianças de correrem na hora do recreio. Como que uma criança que não corre na hora do recreio, ela consegue assistir uma aula horrível dessa? Então, assim, nós estamos numa hora de repensar o país, de repensar a educação, entendeu? Assim, eu acho que acreditar nas experiências... Olha, eu trabalhei com a professora do Norte de Minas várias vezes. Eu fui para Janaúba, Montes Claros, Salinas. Eu já dei muita aula aí. Eu já descobri coisas fantásticas. Professores, assim, geniais, entendeu? Das escolas públicas, assim. Teve uma cidade que eu fui, que eu brinquei.
E voltei 2 anos depois, eu tinha falado que assim, se não tinha computador na escola, é porque o prefeito tinha roubado a mulher do prefeito. Aí, quando eu voltei 2 anos depois, o prefeito estava sendo preso. Aí, as pessoas falam, olha, tá vendo? O senhor falou. Cara, é óbvio, né? Assim, tá no Paracatu, hein? Usam da educação, não dão valor para ela, entendeu? E a gente merece demais os professores brasileiros, que assim, eu tenho olha, eu escrevi um livro, eu já estou lembrando, que eu já tinha até esquecido dele, que foi no começo do século, final do século passado, na verdade, que chama Inclusão, uma Revolução na Saúde. Porque eu achei que a inclusão ia dar tanto certo na educação que a gente ia melhorar até a saúde. Infelizmente, a gente está ainda precariamente nisso, né? Assim, mas é isso, a gente tem que ter uma educação que respeite esse corpo da gente, esse corpo negro que a gente tem, esse corpo que precisa mexer, e não querer formatar um bando de gente que não existe mais no mundo. Né? Não existe mais isso que a gente tem como modelo. E essas escolas, para controlar o corpo, abusam dos meninos, e esse abuso, é importante falar isso, ao longo de anos, gera pensamentos depressivos e suicídios. Aí você fala assim, é maluco? Não. Uma criança que escutou da professora que se ela continuasse daquele jeito, sem decorar a tabuada, ela ia ser puta, ela sofre um abuso de alguém, essas coisas vão se juntando na cabeça dela e ela passa 3 noites, ela passa 3 meses no Instagram procurando alguma coisa, ela tem um risco de suicídio altíssimo. Por quê? Todo mundo que sofreu abuso, e esse abuso escolar é abuso psicológico, ela tem uma chance de morrer ao longo da vida. Fora um bullying, né, que a gente vê com aqueles meninos que sofreram porque eles quebravam a mão, que não sei o quê. Nem todos viram o Pablo, nem todos vão virar. Muitos vão suicidar. Né? Sim. Porque sofreram com a coisa do corpo deles. Então, a escola tem que respeitar o corpo das pessoas e trabalhá-lo, né? Porque essa questão do sedentarismo é isso, é saber usar o corpo na escola. Eu tive um caso aqui grave de uma ótima escola aqui, que uma menina tentou suicídio. Eu tratava da namorada dela, e aí a namorada ia viajar, veio uma reunião da escola aqui. O único cara que entendia o que eu falava era o educador físico. Mas as diretoras da escola nem escutavam para ele. Ele ficou sozinho na reunião, porque o pensamento delas não cabia nada do que ele estava ajudando. E ele foi o cara que ajudou a menina, inclusive, quando ela saiu. Porque ele tinha um manejo de outra forma, que não é essa cobrança, entendeu? A nossa escola cobra o defeito e aumenta o defeito, não procura habilidade. Principalmente as habilidades corporais. Sim. A gente achava antes que só as pessoas que tinham sofrido abusos sexuais que elas tinham dificuldade de produção de serotonina ao longo da vida. Só que hoje a gente vê que as pessoas que sofreram abuso até na escola, e isso vai gerar aí inúmeras discussões sobre como são esses abusos, que a gente tem que respeitar muito a individualidade de cada um, né? Essas pessoas levam isso para a vida. Então, muitas vezes, a gente pega uma criança que está sendo uma miniatura de adulto na escola, né? Você pega que ela não pratica exercício físico, e a gente já tem dados sobre isso em todas as idades. Diminuir o esforço físico, porque o nosso genoma foi projetado para fazer esforço físico, e a gente faz muito menos do que o que nós fomos programados para fazer. Como o senhor fala, geralmente as evoluções elas geram em torno de 16 mil anos. Só que em 10 mil anos nós tivemos uma regressão metabólica de 4 milhões de anos. Então, assim, a gente faz muito pouco esforço, cara. E isso vai ativar a compulsão. O que as pessoas não estão entendendo, isso aqui eu não estou falando só de criança, é em todas as idades. Menos movimento, e é assim com os animais também. Entendeu? Você pegou um cavalo, por exemplo, você deixou ele lá trancado, ele vai entrar em depressão. Entendeu? Você pega uma grávida, né? Tem a cultura ainda de que grávidas não podem fazer exercício. Está completamente errado. Elas têm que fazer, e é uma época muito importante para elas. Então você pega a pessoa, restringe o movimento, é um tipo. Depressão, fica mais depressiva. Está depressiva? Vai restringir o movimento, então fica assim, ó. E se você não interromper isso, é um problema muito grande. E aí vem, a escola cobra, de manhã e à tarde, aí você falou assim, ó, as escolas particulares, elas são piores do que as escolas públicas. Muitos pais ou pessoas que estão assistindo, esses dois, eles não sabem o que falar, não, porque estão vendo outros contextos. Agora, se você pegar a escola pública aqui do norte de Minas e comparar com a escola particular, qual que mais tenta suicidar? Aí é uma questão interessante a ser falada, né? E aí, essa criança,
ela vai ativar mais a compulsão dela. Ativou a compulsão dela, ela vai chegar em casa, ela não vai comer bem, não. Porque isso é fisiológico. Entendeu? Ela vai buscar o que é mais gostoso, entrar no ciclo do carboidrato, de comer alimentos de baixo valor nutricional, e aí ela vai jogar. E aí os pais e a escola não entendem o que eles estão fazendo. Aí chega e joga a culpa no menino. Isso já aconteceu. Isso acontece todos os dias na minha academia. E chega para mim quase todos os dias. E a gente tem que vir corrigindo educação familiar. Por uma falta de, sabe, de escolhas mesmo, e de discussões. E as pessoas acham que hoje colocar um psicólogo, um médico para atender numa escola quer dizer que está fazendo muito. Não, fazer muito é ler artigo e saber o que está fazendo de bom ou o que está fazendo de ruim. Por quê? Se está aumentando o índice de suicídio, então o ensino está errado. Assim, eu sou um psiquiatra velho já, então assim, eu vi a mudança e foi apavorante, entendeu? Assim, eu nunca tinha, esse ano passado, eu tive 3 tentativas seríssimas de suicídio de meninos das melhores escolas de Minas Gerais, com 13 anos, 15, 14 anos, né? Assim, meninos geniais, que hoje em dia estão ótimos, graças a Deus. Eu brinco que eu bato na madeira, porque aqui no meu consultório ninguém se estudou ainda, talvez precisou muito chato. Né? O médico é muito bom, o cara é muito preparado. Mas é um negócio seríssimo. Isso não existia, isso que eu fico tentando explicar para as pessoas. Não podemos normalizar isso, isso não é normal. Justamente. Tem algo muito errado com o sistema de ensino, sim. Quer ver uma outra coisa absurda? Falar em pesquisa. Vamos lá. Eu, né, trabalhei com educação, com o MEC, anos e anos, e eu, de repente, descobri que eu, médico, tinha de ensinar para as pessoas a LDB. A educação não conhecia a LDB, não conhecia os direitos dos meninos da LDB. Então, até hoje, eu passo laudo explicando que na lei tal da LDB ele tem direito a não fazer aquele tipo de avaliação, que ele tem direito a uma adequação no sistema escolar. Porque isso está escrito na LDB, cara. Isso é antigo, mas as pessoas não executam. Porque no Brasil tem o privilégio de quem segue a lei e quem não segue a lei. Né? E aí que as escolas públicas entram de uma forma diferente. Elas seguem a lei. E elas trabalham com o que tem de pior, com as pessoas que têm menos coisa, que têm menos recurso, e elas melhoram esse grupo muito bem. A gente está vendo isso. À medida que se dá acesso a eles, você vê o resultado. Tem hoje, quantos pesquisadores dessa história do Covid, brasileiros, negros, que estavam nas cotas, estão hoje pelo mundo trabalhando para descobrir a vacina do Covid. Né? Eram jovens que era inimaginável isso no século passado, porque os negros não tinham esse acesso, as crianças da escola pública não tinham acesso à universidade. Perfeito. Então, essa é uma mudança fundamental que a gente não pode perder, porque isso faz parte desse Brasil que vai mudar. E essas pessoas vão conseguir mudar, porque elas não têm aquele modelinho. Né? Assim, eu perdi. Isso que me deixa muito bravo, entendeu? Assim, e agora eu estou mais bravo ainda que eu estou de pandemia, né? Assim, a gente fica vendo essa coisa acontecer. Mas vamos lá. A escola brasileira, isso que eu queria te falar, Gabriel. No final do século passado, saíram 4 grandes meta-análises. Meta-análise é um estudo científico onde o cara teve a paciência de catalogar todos os estudos feitos no mundo, resumir, avaliar os critérios deles, ver o que funciona, o que não funciona e apresenta para a gente o resultado. As 2 meta-análises mostraram que o Paulo Freireano de Harvard, né? Aliás, Paulo Freire acabou de virar nome de um prédio em Colômbia. Aqui no Brasil ele foi eliminado, mas lá em Colômbia, em Nova York, ele está lá, né? Porque ele teve que sair daqui para ir para lá ensinar. E aí, esse grupo, esses 2 grupos educacionais mostram o quê? Homework para casa não tem validade de aprendizado. Isso saiu em 98, o último deles. Um de 96 e outro de 98. De lá para cá, as escolas particulares aumentaram 30% a 40% o homework. Caraca! Homework é a hora que o cara vai fazer atividade física. Mas na cabeça das famílias e das escolas, não, você vai dar trabalho para ele em casa, para ele não fumar maconha. Só que aí ele fuma muito mais maconha para aguentar aquela encheção de saco. Aí... Fumar maconha não tem a ver com isso. O que tem é disponibilizar atividade física. Não é para casa que segura os meninos em casa. Não é. Não Perfeito. É esse tanto de tarefa. Isso vai pegar um grupinho pequeno que vai conseguir, 90% vai se perder nisso.
Quando, isso nós já temos algumas evidências da Unicamp aqui no Brasil, quando as crianças têm uma alimentação ruim, em baixo valor nutricional, elas ficam, na adolescência, mais predispostas à droga. Esse estudo nem considerou que essas pessoas estão, principalmente essa geração agora, está mexendo muito em tela e que está com baixo índice de atividade física, muito baixo, e o sono alterado. A gente já tem evidências mostrando que aquelas pessoas que na adolescência utilizaram drogas, que na idade adulta elas ficam mais predispostas ao suicídio. Então, olha onde que começa o tratamento. Olha onde que começa o que tem que ser discutido. É lá atrás. Nós não podemos culpar os pais que não têm informação. Agora, tem que entender o que a gente está falando, que isso é muito importante. Né? Vamos tratar o problema lá atrás. Não adianta culpar as famílias. A escola é um instrumento de modificação da sociedade. Não é culpa dos pais fazer esse erro. O culpa é de quem estuda e que está nesse lugar de saber para poder mudar isso. Né? E se a gente for pensar, tem um estudo também do século passado, né, do tempo da Hillary Clinton, ainda, a mulher do Bill Clinton. O estudo mostrou que o investimento de $1 no pré-escolar rendia $7. O investimento de $1 na pós-graduação rendia 2,5. Ponto. É econômico. Para pôr as crianças para se movimentar. Agora não é para enfiar numa sala de aula, assentado em cadeirinha, aprendendo a escrever um nome com 5 anos de idade. E com 7 ter que fazer letra cursiva. Não, não é isso. Né? Assim, criança de 5 anos vai para a escola para brincar, aprender brincando, aprender se mexendo. Psicomotor. Mexe e aprende. E aí, olha que bacana. A gente entra numa parte, né, da criação feminina. O que aumentou muito agora? O que aumentou muito agora? Abuso contra a mulher. Muito. E isso também não é discutido. E você acha que as mulheres que são abusadas fisicamente, sexualmente, verbalmente, enfim, que elas não têm históricos de depressão? Olha só, tem um estudo no Brasil, feito agora, mostrando que a inatividade física, ou seja, o sedentarismo, aumentou 80% no Brasil. E 70% são mulheres. E as mulheres que não fizeram esse tipo de atividade lá atrás, lá na frente, elas estão sendo muito mais abusadas. Porque lá atrás você desenvolve o psicomotor. Naquela palestra que a gente falou lá em Sete Lagoas, no encontro de autismo, nós mostramos isso. Nós mostramos aquela tragédia em Suzano, que os meninos conseguiam pular o muro e as meninas não. Só que numa relação de abuso, é extremamente importante a pessoa ter um desenvolvimento psicomotor. Porque o psicomotor tá ligado com o neurológico também. Entendeu? Então elas sabem mais como se lidar naquele tipo de situação. O exercício, gente, não é só ir lá, corpinho bonito. É dosagem, é remédio. E em todas as fases da vida. O que a gente está tentando mostrar, principalmente para as crianças, para os pais e tudo, mas todas as idades têm que seguir, é que a plantinha está sendo colocada lá atrás. E ninguém está vendo o que está acontecendo com a geração. O aprendizado das crianças da coisa corporal, que é fundamental, que é o seguinte, que só o esporte faz isso. É pouco a pouco. Você não nasce sabendo. Você tem que ter paciência para chegar lá. Só que para você ter paciência para chegar lá, você tem que confiar no mestre que está te tutorando. É a questão da mestria mesmo, né? Do professor, né? Daquela questão do cara confiar e ele saber que ele pode esperar um pouco, que ele vai conseguir chegar lá na frente. Esse modelo no esporte funciona muito bem. E quando as crianças não suportam esse modelo, o que acontece? Acabam trocando e não fazem nada, porque elas não aprendem que você precisa do esporte e que é essencial para o cérebro humano aprender a dosar ao nível de compulsão dele. Então, elas não fazem esporte, não é só, elas perdem a capacidade de educar cognitivamente o cérebro para esperar a recompensa. Agora, quer ver o pior? O pior não é isso não. O pior é que quem
fuma maconha desde os 12 anos, ou fuma muita maconha depois, ou joga videogame, também não sabe esperar. E quem mexe no Instagram, Facebook, mídias sociais. Total, mas a mídia, os games é essencial isso. E aí aquela historinha, o menino fica lindo no restaurante jogando Candy Crush, a mamãe feliz, a vovó feliz, todo mundo comendo. Na hora que sai do restaurante, ele quebra tudo, porque tomaram o Candy Crush dele. É isso, ele não aprendeu a esperar, porque ele não pôde esperar o almoço, ele não pôde esperar a família comer, ele não comeu verde, ele estava numa tela, né? Assim, estava todo mundo lá bebendo, dançando pagode e tal, e o menino lá, quietinho na tela. Não, ele estava se machucando na tela. E depois ele vai machucar as pessoas. Agora, de quem é o culpado disso? É sempre o pobre coitado do menino. Chega menino aqui, cara, que toma 4 remédios sem ter que precisar de nenhum deles. Remédio, a gente ajuda muita gente hoje. Eu brinco que hoje eu tenho que dar remédio, isso, infelizmente, mas é real. Acabou de sair daqui assim, eu dou um remédio para o cara poder se organizar, para poder fazer as tarefas dessa escola, e o outro para ele conseguir dormir. Você dá um remédio para sobrevivência no mundo. É a história do bombeiro que eu brinquei, cara. Porque se eu não fizer isso, a sorte é os que têm recursos para chegar nessa situação. Porque ainda nós temos o grande problema que é a falta de psiquiatra e gente que tem medo do psiquiatra e que prefere não tomar remédio ou tomar remédio errado. Né? Porque aí começam as outras coisas que eu nem vou falar aqui, porque é um disparate total que eu ando escutando. Mas assim, você vai buscar isso. E tem informação. Tem que saber pesquisar informação. Não tem informação no WhatsApp. Nenhuma informação vem em 6 linhas. Por favor. E artigo científico também tem que tomar cuidado, gente. Cuidado. Artigo científico que é verdade. Vamos ver de onde vem. Essa pesquisa tem que ensinar, mas no universo letrado as pessoas têm que saber ler, né? Acho que é importante isso, saber o que está lendo. Perfeito. A gente tem um dado também que se aumentou 80% do sedentarismo no Brasil, 70% dessas pessoas são mulheres, e as mulheres que não praticam exercício físico nessa época, elas estão mais de 130% de chances de ter algum transtorno de depressão. Tá vendo? 35 mais ainda. Porque aí entra uma coisa do esporte com a mulher que é muito interessante. Assim. As mulheres, depois dos 35 anos, elas têm menos estradiol. O estrógeno começa a baixar. E aí a atividade física entra como um estrógeno-like, entendeu? Assim, ele substitui o que ela está perdendo de uma certa forma. Sério, não estou brincando, Mas, e vai fazer ela ter um sono melhor, e ela vai passar por esse período que veio pelos... Porque antigamente, vamos falar genética, né? A genética das mulheres era para os homens serem viúvos até os 30, porque elas já tinham tido 6 a 8 filhos, morrido em algum desses partos, e os homens em torno dos 35. Então, a genética humana, estabelecida há 16 mil anos, media a gente para viver isso. Não era por 104 anos da vovó lá, não, entendeu? Assim, vovó foi raríssimo, né? Até hoje é raro isso. Né? Assim, mas a gente, depois que chegou o antibiótico, as mulheres não morrem mais de parto. Elas vivem muito mais. E elas não têm mais 8 filhos, 10 filhos, elas têm menos. Então, elas têm uma vida muito mais longa. E uma vida que pode ser muito mais produtiva. E, para isso, elas precisam de atividade física para elas darem conta disso de uma forma melhor, sem outros agravos, entendeu? A gente sabe que algumas doenças tendem mais para as mulheres, né? Que fibromialgia... Está ligada com a depressão, fibromialgia. Isso tudo, com sono e atividade física, você consegue... Tem um estudo clássico também do século passado, de um cara que infelizmente morreu de câncer fantástico, mostrando que depressões gravíssimas em mulheres podiam ser tratadas com antidepressivo por um período. E ômega 3. E ômega 3 e atividade física, as 3 coisas. E que depois de 2 anos podia-se tirar o antidepressivo, que era uma coisa que até então não se falava. A gente pensava em introduzir o antidepressivo por causa da vida. Não, depende da vida da pessoa. Muito bom. É isso que as pessoas têm que entender. A medicação tem a ver com o que está vivendo, entendeu? Assim, então é organizar isso. Mas se a gente dormir, a gente tem o nosso melhor remédio. E para dormir bem, tem que ter atividade física, porque senão a gente não dá conta. Inclusive, esse foi um artigo publicado no dia 16 de julho de 2020, né, que veio falando justamente isso. Mulheres de 30 a 55 anos, a média do estudo era 43 anos, elas com exercícios físicos, pelo menos 5 vezes na semana, elas apresentaram uma melhora muito grande nas horas de sono e na regulação do sono.
que é o importante. Tem muita gente que deita e não descansa. E tá assim há 6 meses. Na pandemia, muito mais, gente. A pandemia, a gente precisa muito mais da atividade física e do sono. A pandemia, ela é um miasma, assim, é uma coisa esquisita que a gente não sabe o que é, mas que mexe com todo mundo, desorganiza a gente. E quando você tem essas mínimas coisas regulares, a gente consegue. Sem isso, a gente não consegue. Né? Assim, é um momento diferente para a humanidade e para os brasileiros em especial, porque a nossa pandemia é pior e mais longa. Né? Outro dia eu fiz uma live para uma multinacional e, por coincidência, os 3 países eram uma desgraça, que era uma parte dos Estados Unidos, a outra no México e a outra no Brasil. Foi bom porque a live foi igual para todo mundo. São 3 países que estão vivendo uma forma maluca de lidar com uma epidemia, né? Sem menor controle social sobre ela. E aí, dentro da epidemia, a gente tem que as pessoas passam mais tempo na televisão. E a gente tem um artigo lá de 2018, que foi feito no Brasil, pesquisadores brasileiros, que mostrava as pessoas que assistiam, quase nunca assistiam televisão, que assistiam às vezes e que assistiam frequentemente televisão. A chance de morte por todas as causas em quem assiste televisão frequentemente, 44,7%. Estudo brasileiro, para a gente não pegar estudo de fora. As pessoas, mas não é no Brasil. Estudo brasileiro. Triste, cara. Começou com Bob Esponja, né? Começou em 80. Ele perdeu a capacidade de servir, porque é uma coisa importante também. Quem estuda só por WhatsApp e por Instagram e Facebook perde a capacidade crítica de leitura. Isso é importantíssimo. Ótimo. Que a gente faz os instrumentos não traz literacidade. Literacidade é você criar crítica. Uma coisa é você ser alfabetizado, a outra coisa é você ter literacidade, que é uma etapa mais importante. E essa etapa, ela não acontece. E aí tem um estudo recente que eu vi essa semana, não dei tempo de ler, um estudo super bonitinho, em Mato Grosso do Sul, que eles começaram a aumentar a literacidade dos meninos, nesse momento agora, com esse tanto de mídia digital, ensinando a fazer pesquisa científica na escola. E aprender a ler, escrever, pensar cientificamente, entendeu? É isso, é crítica, gente, é isso que a gente está perdendo. E aí fala 6 palavras no WhatsApp e vira verdade, entendeu? Ler no papel. Eu estava brincando que outro dia, eu falei assim, gente, que saudade da Copa do Mundo. Primeiro porque a Alemanha ganhava de 7-1 e acabava. Agora a Alemanha continua ganhando de 7-1 e a gente está nessa desgraça e eles estão bem. É o pior. E 2, que ninguém dava palpite, só nessa escala da seleção. Agora todo mundo dá palpite em vacina, que ninguém entende porcaria nenhuma, aquelas coisas super mais complexas. Dá palpite em epidemiologia, que é muito sério. E dá palpite numa doença que ninguém, nem médico, conhece. Eu estou trabalhando com essa doença, eu estou estudando desde março, cara. Cada dia eu penso uma coisa diferente. Cada dia agrego uma nova coisa. E aí o pessoal lê lá no WhatsApp, é isso, é aquilo. O que é isso, cara? A coisa virou Copa de futebol. Vai dar palpite de futebol. Já voltou a ter jogo, sei lá. Entendeu? A escalação do Atlético parece que está péssima. Vamos discutir isso, entendeu? Mas essa capacidade também de concentração, né, igual você está falando, eu acho interessante a gente citar aquele artigo que mostrou que o Brasil é o país que mais reage, assim, frente a notícias ruins, é o que mais reage negativamente. A gente fala um pouco sobre ele. Isso está no meu canal lá, né? Mas é propaganda do canal, Dr. Belisário. Dr. Belisário, psiquiatra, youtuber. Ainda não monetizado. Só patrocinado. Mas é uma coisa, as peculiaridades brasileiras. Né? Nós somos o país do mundo que mais gosta de notícia ruim, comparado com outros países. Né? A nossa mídia... terceiro mundo. E aí a gente tem essa mídia que vai pegar a coisa ruim. Aí o pessoal reclama, não, hoje em dia eu estava vendo uma coisa absurda. A mídia brasileira só fala notícia ruim, só conta quem morreu de Covid. Não, isso não é uma notícia ruim. Isso é uma notícia real. Notícia ruim é falar Belisário, que a cloroquina vai curar. Vai cair em 20 segundos, a gente chama de novo. Pode ser? Tá, você que se manda. Tem mais gente querendo ver, não sei, o pessoal está cansado.
Eu já mandei todo mundo ir dormir essa hora, mas... Vamos lá, a gente chama mais um pouquinho. Mas, Gabriel, voltando então mais ou menos um pouco nessa história do suicídio, eu acho que é importantíssimo a gente falar muito o seguinte. Existe, do ponto de vista psiquiátrico, suicídio, tá certo? É uma das coisas piores da gente lidar, né, para o ser humano. A morte é uma coisa muito difícil. A morte de um suicida é das coisas que mais mexe com a gente enquanto grupo humano. Socialmente, é uma perda muito grande para aquele grupo onde uma pessoa suicida. Isso sempre foi assim, certo? Porque faz parte da nossa questão social, da nossa aprendizado social, que a gente tem participação com os outros, mesmo que a gente ache que a gente está isolado, certo? Então, o suicídio é uma perda muito grande que a gente tenta evitar ao máximo. Ponto. O que está acontecendo agora é que existia, por exemplo, São Sebastião do Paraíso, era uma cidade do mundo que mais tinha suicídio. E teve uma intervenção de saúde mental pelo SUS em São Sebastião do Paraíso, no final do século passado, começo desse século, super bacana, e os índices de São Sebastião caíram muito. Lá tinha pessoas com esse traço de uma depressão muito grave, que não eram tratadas adequadamente, porque eram tratadas... Olha, aquela família é suicida. É normal aquele povo suicidar. Os Martins suicidam. Martim é assim mesmo, suicida. Todo Martim morre enforcado um dia. São frases bem mineiras, assim, dessa coisa da nossa cultura. Isso é uma coisa. Esse tipo de suicídio a gente previne, a gente pode intervir em saúde mental, a gente pode intervir. O que eu estou avisando é que, nesse século, a gente tem um outro suicídio que está escondido por trás da mídia digital e provocado por ela. Então, você não sabe o tanto que a pessoa sofre, porque ela está o tempo todo conectada. Mas ela está conectada numa hora que ela está se desgastando e produzindo pensamentos que podem levar. O suicídio é uma junção de duas coisas. Impulsividade, que é a não regulação da dopamina que o Gabriel estava falando, que o esporte nos dá. Daí a questão sedentária. A outra, baixa serotonina. O momento que as duas coisas se encontram e tem uma coisa que ajunta uma com a outra, ponto, pode acontecer o suicídio. Né? Então, por exemplo, um dos meninos que eu tratei novinho, que tentou suicídio, foi muito engraçado, porque eu tratava de uma outra menina da escola dele, e que ela descobriu que queria suicidar, que ela viu ele subindo no muro dessa escola para pular, e ela é muito escandalosa, ela gritava desesperadamente, e eu tive essa questão aqui no consultório, foi muito engraçado, porque ela tinha me contado a história do menino que ela ajudou a não suicidar, e depois me chega o menino que tinha tentado suicidar. Depois um outro paciente meu, que estudou na mesma escola que eu, e que tentou pular do terceiro andar e foi segurado pela barra da calça. Eu sei que esse terceiro andar são 12 metros de altura. Mais do que aquele menino que é o da França agora, entendeu? Que é uma escola antiga, de pé direito alto, colégio marista. Né? Então, assim, são coisas assustadoras. Eu passei uma adolescência traumática, como toda adolescência, sofri como todo adolescente, mas eu nunca subi nesse lugar para tentar pular, entendeu? Assim, na nossa época, isso não era uma coisa que... Hoje em dia, ninguém pode mais esse andar, porque é um andar que os meninos tentam suicídio. Olha que loucura. Uma boa escola daqui, pós-grade, avisou para as famílias que pós-grade, porque teve um assalto lá. Não, teve 2 tentativas de suicídio na escola, por isso que ela é pós-grade. Né? Assim, as pessoas não falam a verdade. E isso está acontecendo, é a realidade. Os meninos ficam sozinhos, isolados. Então, quais são os sinais? Olha, está mais paradão, está mais instável, eles ficam muito instáveis, né? Não dormem. Aí, boa história de psiquiatra. Eu atendi um menino recente de uma região do norte de Minas, e família super certinha, mãe médica, um menino genial e tal. E eu bati o pé que o menino estava jogando à noite. E eles juraram que ele dormia cedo. E eu falei, ele dorme à noite. Ele não dorme à noite, esse cara não dorme à noite, ele tem todos os sinais disso. Quais são os sinais? Obesidade, lento, fracasso escolar, um menino genial, tinha algo errado. Mas não. A mãe jurava de pé junto. Aí o pai me escutou e descobriu que tinha sim um computador que ele ligava à noite e passou a dormir no quarto do menino. A prova de que ele não dormia, porque em um ano ele tinha crescido 3 centímetros. Depois que o pai foi dormir lá, ele cresceu 6 centímetros. Isso é sinal de que ele dormiu, óbvio. Né? Assim, então, a queda do crescimento, porque está dormindo. Então, assim, os meninos jogam escondidos dos pais, porque eles são digitais, eles sabem manipular isso muito bem. Os pais não conseguem, não adianta, sabe assim,
Então é conversar, e quando percebe essas coisas, ficar mais atento, tá certo? Isso pode acontecer, gente. Então, assim, a melhor coisa é ensinar os nossos filhos a dormirem melhor. Acho que isso aí, as avós do norte de Minas podem ensinar. Ou as bisavós, né? Ultimamente eu estou falando das bisavós, porque tem avó aí que também me dá trabalho. Eu tenho um menino que chegou aqui e falou assim, olha, eu preciso do meu Instagram porque eu converso com a minha avó todo dia às 10 horas da noite. Eu falei assim, mas a sua avó não devia estar acordada às 10 horas da noite, nem você devia estar acordado. Inclusive, a melatonina ela tem uma relação muito grande com o sistema imune, né? Então, nessa época, é indispensável que o idoso durma cedo. A regulação da imunidade se depende do sono. Eu me lembro da... Ainda mais, por exemplo, agora com o Covid, tem uma coisa super interessante, porque a questão está na resposta da célula T, parece. Uhum. E a célula T, ela tem toda uma regulação humoral e tumoral de IGF-1, uma substância, mas que é regulada pelo sono. Quando você entra no processo inflamatório pela falta de sono, porque quando se altera o ciclo, gente, se altera inflamatoriamente o seu corpo. Inflamação sistêmica. Exato, é uma inflamação sistêmica e não tem um ponto. Então, se não adianta tomar anti-inflamatório, entendeu? Tem que tomar melatonina. Melatonina você toma dormindo, sem essa porcaria de uma tela, depois de 9 horas da noite, entendeu? Assim, se prepare para dormir, se organize para dormir, faça atividade física durante o dia, porque senão você não consegue também. Né? Assim, principalmente para os jovens que não fazem atividade física, é muito difícil o corpo deles dar conta de dormir. Tá certo? E um outro assunto que eu gosto de falar também é que também as pessoas não falam dele, ainda mais aqui em Minas Gerais, que é a pornografia digital, que é um ponto que também está no meu canal, que é uma das coisas mais interessantes, porque ela também é gravíssima. Por quê? Sistema de recompensa. Exato. Ela altera o sistema de recompensa fortemente, como se fosse um like de cocaína, e ela acontece à noite. Né? Agora, por exemplo, com a pandemia, a mídia pornô ela cresceu 30% a 40% em alguns países. Exatamente no horário de 10 às 2 da manhã. Que é o horário que as pessoas tinham de estar dormindo. Agora, dentro disso, a mídia pornô, que ninguém fala dela, eu falo dela porque ela é realidade, faz parte do dia a dia das pessoas, homens e mulheres, ela entra à noite, numa hora que não deveria entrar. Então, ela vai desregulando, a pessoa vai buscando prazer ali, e a desregulação é muito grande, inclusive em relação ao próprio desejo. Né? Então, as pessoas que usam muito a mídia pornô acabam alterando. Eu tenho menino aqui que com problemas sexuais por causa disso, porque o desejo deles foi alterado por aquilo que ele está usando demais, entendeu? Então, a mídia pornô, eu brinco com os meninos e assim, olha, graças à pandemia, você pode usar ela de dia. Porque, assim, a questão é o horário também. Né? Assim, é lógico que eu não vou discutir uso ou não, tem umas questões morais aí e tal, mas, assim, as pessoas têm que tomar cuidado. Né? Assim, e olha a alteração mais louca da mídia pornô no corpo de um adolescente. Os meninos não conseguem, as meninas também, não conseguem se masturbar sem o celular. Por quê? Toda essa questão masturbatória que envolve os adolescentes, envolve a vida adulta, envolve a nossa vida humana depois de adulto, essa questão fica direcionada por uma mídia, por uma empresa que controla, vende os seus dados para a Google e para outras empresas, porque quem entra na mídia pornô acha que está escondido, mas eles estão sabendo e sabem seus desejos. É uma coisa muito séria. E então o que acontece é que é uma parte importante também dessa desregulação do sono, tá certo? E a atividade física dá uma regulada muito grande nisso, porque as duas coisas estão no mesmo setor da dopamina. Tá? Agora, só uma coisa importante. Quando eu falo serotonina, dopamina, substâncias, não existe pílula de serotonina, não existe pílula de dopamina. O nosso cérebro produz, desde que a gente tenha uma vida adequada e o ciclo. Dentro disso aí, a gente consegue colocar também a história da Netflix, né? Jamais teve uma rede tão grande. E quando a gente estava dando estudada naquele artigo que mostra o mundo à meia-noite, justamente os países que mais têm assistido Netflix depois da meia-noite, o problema não é a Netflix, é o horário, que ela te possibilita assistir em qualquer horário, né? E tem sido justamente, quando a gente pega o mapa da Organização Mundial de Saúde,
os locais, o mundo depois da meia-noite, os países que estão mais acesos depois da meia-noite, são justamente os países e os locais que mais suicidam, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A gente tem um quadro comparativo. Tem mais ansiedade e depressão. E nisso o Brasil está ganhando. Ganhando disparado. Felizmente. Infelizmente. É uma questão assim, gente, é muito triste, porque é um pessoal... Eu gosto muito do Brasil. Pela primeira vez eu andei pensando em ir embora daqui, eu nunca quis... Né? Quando eu trabalhei para o MEC, eu viajei até lugares que ninguém foi no Brasil dar aula. Né? Eu fui na última cidade do Brasil antes do Oceano Pacífico. Cruzeiro do Sul. Né? Assim, a outro ponto também, João Pessoa. Né? Assim, são 5.000 quilômetros quase de distância. E eu conheci essa realidade de professor, de escola. É genial. Mas, cara, a gente tem que dar valor para uma educação. A gente foi dizimado, a gente virou um quintal de um bando de desgraçado que fez com a gente o que queria. E a gente achava que estava sendo autônomo. Né? Assim, eu brigo, é uma coisa de adolescente. Na minha casa, eu não podia assistir a novela das 10. E eu assisti Saramandaia, que era uma novela maluca que tinha na Rede Globo, escondido, porque não podia assistir, porque já tinha passado do horário. Né? Assim, mas é uma coisa de adolescente, né? Lutando ali por uma bobagem. Hoje em dia, imagina, 10 horas da noite, cara, os meninos de 10 anos estão brigando comigo porque eu mando eles dormirem à meia-noite. Porque não pode, aos 10 anos de idade, ficar jogando até às 3 da manhã. Então, assim, e na verdade, eles estão consumindo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Nessa época que a gente tem visto também, né, tem a questão do sistema alternativo, que ele é muito bem regulado quando a gente tem um sistema de recompensa com a liberação das endorfinas, com exercício de alta intensidade, mas isso aí tem que ser muito bem prescrito e tudo, que a gente inibe esse sistema que está ligado, né, tem alteração pelo GABA, e que está ligado lá principalmente com os benzodiazepínicos, onde uma cidade no norte de Minas, por muito tempo, foi... Sua vizinha, você gosta de falar mal dela, né? Foi uma cidade que prescreveu muito, né, uma classe de benzodiazepínico mal prescrita. Né? A gente via zumbis na rua e que tem um tratamento de inibição aí, que é com exercício físico. Né? Isso é muito interessante, importante, porque o sedentarismo hoje, e ele está ligado diretamente com o suicídio, ele mata dia 14 mil pessoas. E tem muita gente que chega pra gente e fala assim, não, mas eu não tenho tempo. Cara, tem artigo hoje mostrando que o protocolo de 4 minutos, você já melhora muita coisa na sua fisiologia. 4 minutos. Tem um artigo brasileiro que mostrou que um treino por semana promove força e massa muscular. Promover massa muscular te promove vida. Por exemplo, o idoso que ganha 1 quilo de massa muscular, ele tem as chances de morte por qualquer causa reduzidas em cerca de 30%. A gente está falando que o exercício, no caso específico da aterosclerose, ele previne até 44%. A gente fala em causas de câncer, que são coisas super complexas de se falar hoje, né? As pessoas falam muito, têm medo, mas não querem cuidar. Em alguns, chegam em até 50%. De prevenção. As pessoas que tiveram câncer, né, a gente já tem também dados sobre isso, sobreviventes ao câncer, quando elas colocam o exercício, tudo isso que eu estou falando de exercício é muito bem prescrito, não estou falando de exercício de cabeça, não. Isso tem que ser prescrito, é dosagem. E tem a hora também, não tem? Tem a hora, perfeito. Porque tem uma pessoa perguntando aqui, a hora é muito importante. Porque esse tipo de exercício muito aeróbico à noite, ele dá uma excitada e dificulta para ir dormir. E aí, quando a pessoa dificulta para ir dormir, ela pega o celular para poder acalmar. E aí, perdeu tudo, né? A preferência é de manhã. Tá? À tarde é o melhor horário de desenvolvimento de coordenação motora, principalmente na infância. À noite é para dormir. Né? Agora, salve aquelas pessoas que realmente não podem, não tem como, né? E aí precisa colocar o exercício à noite. Agora, se tiver como, o melhor horário vai ser de manhã. Tá? Quando a gente leva... Essa clínica aqui, que eu sou mais velho,
Quando as pessoas se organizam a hora de dormir, elas acham o horário para fazer de manhã. Perfeito. O problema é assistir a novela das 10. Quem assiste a novela das 10 não consegue levantar cedo e fazer atividade física, entendeu? Ou a Netflix. Não, Netflix nem se fala. Você foi bonzinho com a Netflix. Eu ia até brincar, porque no meu canal eu explico como você descobre quem é viciado numa série de Netflix. Basta, vou dar um spoiler, hein? Basta assistir 2 episódios assentados no mesmo lugar. Assistiu 2 seguidos, já é considerado. Porque você perdeu a sua capacidade de desejar e ela escolheu para você. Por mais que você ache que o desejo é seu. Ela criou vários mecanismos para você ficar ali assentado. Inclusive aquele de que no intervalo entre um outro que você foi no banheiro, na hora que você volta já está passando a próxima parte. Aí você não tem coragem de desligar. Como eu sou vítima de série de Netflix total, eu não posso tentar assistir nenhuma. Porque sabendo tudo, eu assisto até o final xingando, mas eu não consigo parar. Então eu sou assim, eu tenho pavor daquilo. E toda vez que eu tento, dá errado. Entendeu? Compulsivo. Então, é de extrema importância que se entenda a polipílula que é o exercício nesse momento. Então, quando a gente tem lá, por exemplo, um comparativo que saiu, pessoas bem condicionadas, se o mundo tivesse pessoas bem condicionadas hoje, iria prevenir em até 17% para mulheres e 16% para homens chances de morrer por qualquer coisa, a nível mundial. Gente, isso é de uma perfeição que vocês não têm noção. Entende? Então, ao invés de prevenir a morte, é ter qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade. Esse é o ponto mais importante, cara. Porque a gente vai viver muito, mas tem que viver com qualidade, entendeu? Perfeito. Grávidas que praticam exercício, e aí o senhor sabe muito bem disso, e o senhor tem pós em psicanálise também, o problema que os filhos levam. Psicanálise não tem pós. Eu fiz análise pessoal. Se quem fez pós em psicanálise tem algo errado. O senhor sabe disso também. Tem uma pós-evangélica de psicanálise no Rio de Janeiro, cara, que é uma coisa assim, inacreditável. O que acontece na gravidez pode refletir por muitas coisas, né, na vida dos filhos. Então, por exemplo, a mulher que não pratica exercícios na gravidez, ela tem uma chance 50% mais aumentada de ter a depressão. Isso é muita coisa. E eu acho que se a gente levar em consideração tudo, por exemplo, um outro artigo de 2020, pessoas que sofreram infarto, se elas caminharem numa velocidade entre 4,8 km por hora, pelo menos 2 horas por semana, elas previnem quase 50% chance de morte. É muito simples, é muito fácil. Agora precisa ser bem prescrito. Precisa ser bem prescrito. Porque a gente tem algumas síndromes, alguns problemas imunológicos. O que começou nessa pandemia foi muita live, né? De exercício, dessas coisas, e as pessoas acham que elas podem fazer tudo aquilo ali. Por exemplo... A Cláudia Raia pode. Ela vai ter que responder por você. A Cláudia Raia, cara. Os sedentários, eles estão mais predispostos a doenças infecciosas, né? As pessoas que praticam atividade física, elas se protegem muito. Agora, se você praticar fora do que é necessário para você, você fica 3 vezes mais exposto do que o sedentário. Isso é importante também. Demais. Nós temos um estudo de 12 semanas também, que esse estudo mostrou que as pessoas fisicamente ativas, em um período de 12 semanas, a média, elas ficam doentes por volta de 4 dias. E as que não estão, ficam por volta de 9 a 10 dias doentes, em 12 semanas. A gente tem estudos com idosos também. Idosos que praticam exercício têm chance de pegar
algum tipo de infecção respiratória, né? De 8%. Bem condicionadas. Quando elas não estão bem condicionadas, mas elas só vão levantar para fazer a caminhada, isso aí cai a 21%. Se elas são sedentárias, a chance de contaminar, né, vai para mais de 50%. Então, assim, nessa época, além de toda a regulação que a gente está falando, e falando de sedentarismo também, é importante falar do exercício bem colocado. Que são coisas simples, é uma caminhada, é aumentar a atividade física. Cada 30 minutos que ficar sentado, fica 5 em pé. Isso faz a diferença no final das contas. E quem duvida disso é só colocar. Quem começar a dormir cedo, colocar exercício físico, dá um prazo de 3 semanas. Diminui tela. E olha o que vai acontecer. Tira seu celular do quarto. Pronto. A diferença é gigante. Eu faço muito essa aposta com os meninos. Você é maluco. Você, vamos ver se eu sou maluco. Mesmo faço o que eu falei. Se der errado, vamos ver. Cara, é batata. Assim, tirar o celular do quarto, assim, eu nem discuti aqui ainda, tem lá no canal, assim, mas Wi-Fi altera a memória e aumenta a oxidação intracelular. Tudo que a gente está achando, né? O mecanismo de morrer nosso está marcado nas nossas células. Exceto homens mineiros que podem morrer de acidente numa estrada mineira. Isso não está marcado em célula nenhuma, mas em Minas Gerais, os homens de 30, 50 anos morrem mais de acidente de trânsito que de problema cardíaco. É o único lugar do mundo que tem isso, só Minas Gerais. Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte: o mecanismo oxidativo, por exemplo, o sono, à medida que você dorme tarde, você aumenta a oxidação intracélula. Quando todas as células do seu corpo que não receberam a melatonina e o GH na hora certa, elas vão perdendo a pontinha do DNA. Só que no meio do DNA está o seu mecanismo de morte. Então, a avó que dormia cedo morreu de hipotireoidismo e, decorrente disso, botinotoxicose, aos 70 anos. A neta tem isso aos 32. Entendeu? A gente perfeito. Começa a ver uma série de doenças que eram para aparecer na vida mais tardiamente, aparecendo muito mais cedo. Eu trato, gente, nesse século, crianças com problema de tireoide gravíssimos por alteração de sono. Coisa que não existia. Não existia. É uma coisa louca. Assim, eu estava pensando nisso. A parte endócrina, como é que ela tem ligação com o sono e com a saúde do mundo hoje. Eu comecei em psiquiatria infantil, eu tive um paciente que eu aconselhei ele, eu acompanhei, porque ele ia morrer, porque ele tinha diabetes. Sim. Uma das coisas mais dolorosas da psiquiatria infantil, eu aprendi psicossomático, estudei muita coisa porque eu preparei aquela família e o menino para morrer. Porque naquela época se morria de diabetes juvenil. Hoje em dia eu tenho meninos gravíssimos, eu tenho um paciente meu atleta, corre maratona, eu tenho um tanto de gente, eu tenho um paciente meu que foi para os Estados Unidos, depois sofreu um bullying aqui horrível, sobreviveu ao bullying, sobreviveu aos Estados Unidos, entendeu? Está sobrevivendo ao Trump, com uma diabetes grave, está ótimo, entendeu? Assim, então, assim, isso mudou. Mas, em compensação, eu estou tendo que tratar de problema de tireoide de menino de 8, 9, 10 anos, coisa que não acontecia há 30 anos atrás. Porque essas doenças de tireoide, elas estão avassaladoras. Né? Assim, miopia, eu era o único 4 olhos da escola. No terceiro ano de grupo, eu era o único que usava óculos, entendeu? Hoje em dia, você chega numa sala de meninos de 9, 10 anos, tem uns 5 a 10 de óculos. E quando você chega na sexta série, oitava, mais ainda. Né? Por causa da tela. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente avançou na saúde que a gente está começando a retroceder por um uso compulsivo, doente da tecnologia digital. Perfeito, porque uma das abordagens na academia, e a gente pega toda essa parte genética, né? E a gente tenta explicar para os alunos que o nosso DNA ele não é feito para viver tanto. E a gente quer viver cada vez mais e melhor. Né? Então, se você já tem um histórico desfavorável, eu tenho, por exemplo, alunas que na segunda década, a partir de seus 20 anos, já tomam antihipertensivos. E isso é preocupante. Mas foi avisado. Teve se o Júlio estiver aqui, ele podia dar um joinha. O Júlio falou assim,
Só nessa semana passada tiveram 3 suicídios em Bocaiúva. Júlio, não vai ter erro. Não vai ter erro. Enquanto não tiver educação sobre essas coisas, sobre bons hábitos, essas coisas vão continuar aumentando. As crianças vão continuar não aprendendo, não desenvolvendo a neuroplasticidade. Neuroplasticidade também está ligado com a capacidade de você aguentar o estresse no outro dia. Não é só aprender as coisas rápido. Criança que devia estar aprendendo instrumento, bateria, guitarra, não está. Eu peguei um estudo, porque eu sei que você... Está fazendo para casa. Eu peguei um estudo, porque eu sei que você gosta, sobre o Tai Chi, que você pratica. Tai Chi, quando comparado, por exemplo, à caminhada, ele promove um aumento maior do lado esquerdo do cérebro, que é muito bom. E ele promove também essa neuroplasticidade muito mais do que a maioria dos exercícios aeróbicos de baixa intensidade. Entendeu? E isso é em todas as fases. As artes marciais são importantes. E aí é o que a gente discutia. Dentro desses públicos, né, essas pessoas que estão passando por transtorno de ansiedade, transtorno de... Enfim, os diversos tipos de transtorno que, graças a Deus, eu tenho tido essa oportunidade de trabalhar com essas pessoas e eu amo trabalhar com elas, né? Porque geralmente as pessoas viram as costas e é aí que eu gosto, né? Pessoas que chegam para mim e chegam desacreditadas porque têm déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu sei que o taekwondo faz bem. E aí eu sei que uma boa arte marcial faz bem, né? Então a gente tem que pegar tudo isso, unir, entender, explicar para o aluno o que está acontecendo. Tem gente que não gosta de fazer flexão, por exemplo, mas você explica. No longo prazo, melhora a possibilidade de doenças cardiovasculares. E agora ele vai fazer. Você tem que entender o aluno, as crises do aluno. Não é chegou, deu aula, é treinamento. É resiliência. Chegar para ele e falar, agora nós vamos fazer assim. Você está fazendo isso por causa disso. São fases. São fases. Tudo isso que eu falei aqui sobre exercício é muito bom. Mas é muito melhor e muito mais rápido se você tiver do lado um companheiro de treinamento. É um amigo. Professor é amigo. Médico é amigo. Essa troca é fundamental. Interação é amizade, é entender, é conversar. Hoje eu não estou bem, tem que ter confiança. O dia está assim, mulher, tem um ciclo hormonal muito variável. Então, um dia a mulher é um tipo de treino, o outro é outro. Quem dá o mesmo treino não sabe o que está fazendo. Não, e tem um grupo que é muito bacana, que são os melhores, e que só fazem direito se eles estiverem competindo. Perfeito. É bacana, porque eles só funcionam se competir. Não adianta mandar coisinha. Não adianta. Ele começa a competir, ele entende. Aí depois o corpo dele faz. Aí ele entende de novo. Esse grupo é essencial à competição. Mas é a competição com amigo também, não é? Entendeu? Assim, é uma competição saudável. Isso que o esporte ensina para o cérebro, que a gente não tem que sair matando os outros, fazendo bullying com os outros. A gente tem que competir, cada um na sua. Você vai encontrar seu lugar no grupo. No TDAH que você falou, só rapidamente, tem vários subtipos de TDAH. Tem um subtipo que eu brinco, que é o dos atletas. E que eu morro de dó, porque no meu consultório eles são 85%. E na população, em geral, eles são 15%. Então, por que eles estão aqui? Primeiro, porque eles têm acesso. Segundo, porque as famílias... Mas eles vêm para cá por problemas escolares. E aí, na verdade, o cara é um atleta que não faz esporte. Isso é um fracasso na escola. E a escola não tem esporte. E aí tem uma historinha que eu adoro contar, que a escola brasileira não está preparada, que é o seguinte. Um astronauta veio no Rio de Janeiro, aí as crianças em volta dele querendo saber o que ele fez para ser astronauta. Aí ele falou assim, olha, quando eu estava na escola, tudo que eu queria era jogar basquete. Como eu era muito ruim, eu era o que mais treinava. É isso. Porque se você não organiza seu corpo, você nunca vai dirigir uma nave espacial. Você nunca vai treinar para fazer isso. Né? Assim, o menino que joga, o menino gênio, ele passa o dia jogando LOL. Ele não vai dirigir uma nave espacial porque ele não vai conseguir fazer cálculo 2. Porque na hora de virar a página de cálculo, ele acabou. Ele tomou bomba em cálculo 3. Ele vai até cálculo 1, mas cálculo 2 acabou. O jogador de LOL não consegue, porque o tempo dele de recompensa é curto. E acho que ele não consegue ir além, entendeu? E vai virando um fracasso. Perfeito. Para encerrar, é um público que eu trabalho também e que tem sofrido muito, muito. São pacientes portadores de câncer, né?
E, como eu te disse, a gente tem essa visão do exercício não como parte estética, né? E esse público está sofrendo muito essa depressão, né? Não estou falando nem tanto dessa depressão diagnosticada, mas a depressão dos dias mesmo, né? E tem um estudo que saiu em 2019, né, pesquisadores canadenses e australianos, que eu achei ele magnífico, magnífico esse estudo, porque ele chutou a bola para muita coisa que vai vir aí, né? E ele fala, ele pegou algumas pessoas sobreviventes de câncer do colo retal. Ele colocou essas pessoas antes do exercício, tirou sangue. Imediatamente após o exercício, tirou sangue. E 2 horas depois do exercício, tirou sangue. Olha isso. Isso é até para dar para aquelas pessoas que estão passando por isso, porque a gente sabe que na psiconeuroimunologia tem muita gente que tem um estresse agora, que lá na frente vem a desenvolver alguns problemas. Esse estudo mostrou que os pacientes que treinaram, né, eles neutralizaram a proliferação, que eles colocaram lá algumas células cancerígenas, eles neutralizaram a proliferação de células cancerígenas. Gente, isso é de uma grandiosidade que, né? Então, assim, eu vi que meus pacientes que já passaram por isso, né, sobreviventes ao câncer, eles estão muito conturbados com tudo. E esse é um grupo que também não está sendo falado. A gente fala da criança, a gente, né? Mas os cardiometabólicos não estão sendo falados, né? E isso aí precisa de uma atenção especial. Um dos riscos maiores de Covid são as tromboses. Quem está em atividade física, mesmo com o risco de trombose maior, os diminutos são menores. Os marcadores de trombose abaixo. Isso é fantástico, né? Assim, então, é uma forma assim, não é, tem que tomar remédio, tem que se cuidar e tal, mas se você fizer atividade física, o seu risco é muito menor, entendeu? Citocinas então, assim, anti-inflamatórias. Máscara, faça atividade física, tome sol. Lembra que, aliás, isso é para Bocaiúva, hein? Olha, eu tenho gente daí de cima, não é tão longe assim, que está mais perto do Equador do que eu, né? Algum grau, e que tem vitamina D mais baixa que a minha. Isso é um absurdo, né? Esse brasileiro tomando vitamina D, gente, é um dos maiores absurdos que existe. A gente está perto do Equador, sai da caverna, abre a janela. Entendeu? Assim, é fundamental. E aí, esqueçam, blackout no quarto. Blackout te tira a única coisa que sobrou da natureza, que é o sol. Nem que seja por uma fresta, você enxerga o sol nessas cidades horríveis que a gente tem. Blackout te faz viver na caverna, porque você perde a regulação interna. Então, em termos de pandemia, blackout é uma desgraça, porque você desregula muito mais facilmente. Então, esses pequenos marcadores externos, eles são fundamentais no nosso eixo. E o sol é fundamental também, assim como a atividade física. Se puder ser no sol, melhor ainda. Mas, se não puder, também é fechado. Mas, assim, acho que até porque agora, depois da pandemia, a gente vai ver que esses lugares fechados, cheios de ar-condicionado, tipo shopping center, é uma desgraça. Eu sempre achei, eu tenho pavor de shopping center há anos, então, assim, eu acho que agora vai ficar claro o que eu já sentia. Né? Assim, a gente precisa de ter coisas mais naturais. Essa mania de brasileiro de shopping center é ridículo isso, entendeu? Pelo amor de Deus. A gente espero que para melhor. Perfeito. De maneira geral, quero agradecer você, meu amigo, mais uma vez. Você é grande, aprendo todos os dias com você. Para as pessoas que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz de saber que tem o maior epidemiologista brasileiro atualmente, né, de Pelotas, que dirige um estudo sobre Covid, que o Ministério da Educação acabou de cancelar, porque está mostrando a desgraça que eles fizeram, que é um absurdo isso, é o educador físico. E foi isso que eu falei para o Gabriel há muitos anos atrás, cara. Pedro Halal. Essa bobagem de bacharel. Vai estudar, cara. Quem estuda tem lugar no mundo. É isso aí, cara. E obrigado. Lugar leva muita gente para o melhor. É isso. Isso é saúde, amém, cara. Para as pessoas que estão nos assistindo, deixo aqui a recomendação de exercícios todos os dias, pelo menos 30 minutos, tá? Uma dança que vocês fizerem, escutar uma música, principalmente uma caminhada na natureza. Isso faz toda a diferença. Exercícios que te façam pensar, né? Às vezes tem pessoas que elas estão correndo, mas aí elas precisam de um fone para poder distrair. Então, esse tipo de exercício nessa época, se você não estiver fazendo nada, beleza. Mas se você tiver a oportunidade de praticar exercícios que te façam pensar,
desliga do mundo dos problemas? Perfeito, perfeito. Uma dança, seguir uma coreografia, enfim, essas coisas. Dormir cedo, né? E eu quero que o senhor deixe aí as suas recomendações finais. Agradeço também a rádio, mais uma vez, 91,5 FM, Rádio Clube daqui de Bocaiúva, por transmitir aí para todo o norte de Minas, né? Eles são show, sempre com a gente aí. Obrigado de coração. Eu acho ótimo estar falando numa rádio, cara, eu adoro. Eu tenho saudade do Zé Bete, que eu escutava lá na roça, às 4 da manhã. Era a melhor coisa do mundo. Assim, um dia amanhecendo com o Zé Bete. Mas isso é coisa de velho. Não, eu estou super feliz, eu adoro poder explicar isso para as pessoas. Eu acho que quanto mais a gente divulgar isso, melhor. Entre no meu canal, curtam, assistam meus vídeos inteiros, porque ninguém tem paciência de ouvir, mas eu não consigo fazer menor. Eu vou xingar. Tem um desgraçado aqui assistindo a gente, que saiu de Vaza da Palma, está lá em Illinois, na universidade, sabe? Parabéns, valeu, meu amigo. Eu gosto dele. Tchau, gente. Falou, fica com Deus, obrigado. Até mais. Essa estava prometida, mas a gente pode repetir, porque a pandemia vai ser grande. Pode deixar. Fica com Deus, meu amigo. Até.